Eu acho assim, para a gente falar de educação, a gente tem que passar por pelo menos três dimensões, e aí eu vou te pedir licença para a gente fazer isso. Primeiro, passando pela dimensão do acesso à escola, depois a gente vai falar um pouquinho sobre trajetória escolar e, por último, sobre qualidade, tá, da educação. Então, Perfeito. quando a gente fala em acesso à educação, eu estou trazendo dados agora antes da pandemia de 2019. Depois a gente pode falar um pouco também dos dados aí durante a pandemia. E aí, se a gente olha para Paraíba, comparado ao Nordeste e ao Brasil, eu quero trazer os jovens de 15 a 17 anos que estão fora da escola e que não completaram a educação básica, tá? Eles não completaram a educação básica. Na Paraíba, a gente tem 10,2% dos jovens de 15 a 17 anos nesta condição, fora da escola, sem ter completado a educação básica. No Nordeste são 8,7% e no Brasil 7,1%. Então tem um desafio dado aí, né, maior para Paraíba, para essa faixa etária que está fora da escola. Um dado de destaque que eu gosto muito de observar na Paraíba, e ele é destaque mesmo comparado aí também a Nordeste e Brasil, é o número de estudantes do ensino médio que estão matriculados no ensino integral. Na Paraíba, a gente tem praticamente 46% das matrículas do ensino médio na educação integral. No Nordeste, a gente está ali em torno de 23% e no Brasil 13%. Então, isto é bom, porque, dada a vulnerabilidade dos estudantes, a escola de horário integral, ela pode trazer aí uma diferença aí de oportunidades para esses estudantes que estão matriculados no ensino integral, tá? Então, acho que é um destaque positivo. E aí, Gabriela, eu quero destacar agora o dado, falando um pouco da pandemia, né? A gente falou de jovens fora da escola, então 10,2% de jovens de 15 a 17 sem concluir a educação básica fora da escola. E na pandemia, como é que ficou aí o acesso a atividades escolares? Tem uma pesquisa que foi realizada pelo IBGE, que é a PNAD Covid, e a gente observa o quê? Esse dado é de novembro de 2020, portanto já no final do ano, né? E o que a gente observa é que no ensino fundamental, no Nordeste, a gente tem 15% dos estudantes que não tiveram acesso a nenhuma atividade escolar. Isso, quando eu comparo com o Brasil, é 10,8% dos estudantes do ensino fundamental. Essa pesquisa ela não traz dados por estado, então a gente vai só comparar a região aí Nordeste com o Brasil. O ensino médio chegou no final de 2020 com 25% dos estudantes sem ter nenhuma atividade escolar durante o ano. E no Brasil, esse número era 15%. Então, a situação da região Nordeste era pior quando comparada ao Brasil. A outra região que ficou com muitas dificuldades aí de oferta de atividades escolares nesse período também foi a região Norte. E aí você pode me perguntar assim, isso tem relação com conectividade, que é um dos assuntos que a gente está tratando aí no Dia da Educação? Sim, e não, né? Sim, por quê? Porque quando a gente olha para a conectividade nos domicílios, vamos olhar também aí agora olhando para Paraíba, Nordeste e Brasil. Então eu vou falar para você dos domicílios que não têm acesso à internet, tá? Então, olha, se eu olho para Paraíba, eu tenho 23% dos domicílios aí da Paraíba que não têm acesso à internet. Portanto, é lógico que esses estudantes teriam muito mais dificuldades de ter acesso a atividades se elas chegassem pela internet, né, como boa parte das escolas fizeram. Esse percentual de não acesso à internet no domicílio na região Nordeste é de 26%, portanto é um pouquinho maior que a Paraíba, e no Brasil é 17%. E aí você falou para mim sobre desigualdade educacional. A gente costuma dizer que o acesso à internet ele é um novo indicador de desigualdade educacional. Porque se eu te falar agora, Gabriela, que se eu olho para o Brasil, que eu te falei que 17% dos domicílios não têm acesso à internet, mas se eu olho abrindo uma outra informação, que é urbana e rural, o que acontece? Os domicílios que estão na área urbana, eles têm mais acesso. Então, eu vou ter 19% dos domicílios sem acesso, né, à internet, e no meio rural isso sobe para 48%. Então, a gente vê aí uma situação de desigualdade grande. Mas muitos desses estudantes receberam atividades impressas, né? Exatamente porque não têm acesso à internet, mas outros, como eu mostrei aqui para você, não receberam nem impressa e nem também virtual.
Então, ou seja, dentro dessa questão de acesso, é muito importante observar que, ao longo dos anos, o Brasil melhorou muito os indicadores em relação ao acesso, em especial ao ensino fundamental, né, porque ainda a gente tem dificuldades aí na educação infantil. No Brasil, o indicador de acesso, a taxa de atendimento, a faixa etária de 0 a 3 anos, ainda é baixa, né, no Brasil 36%, região Nordeste Paraíba ali em torno de 30%, mas a gente melhorou muito o acesso ao ensino fundamental. Tá? E agora, com essa questão aí relacionada ao fechamento das escolas e parte dos estudantes não terem recebido atividades escolares, a gente corre um sério risco, como algumas pesquisas vêm apontando, de aumentar muito aí os indicadores relacionados a abandono escolar. Tem uma pesquisa que nós realizamos o ano passado, de iniciativa do Conjuve, né, e a Fundação Roberto Marinho foi um dos parceiros. A gente observou que em torno de 30% dos estudantes do ensino médio já falavam que tinham pensado em abandonar a escola. Então, a gente está diante de um desafio muito grande, Gabriela. Bom, se você me permite, não sei se você quer me fazer uma outra pergunta, sim, eu queria pular. Pode ficar à vontade, Tá. Rosalina. Então, eu queria falar um pouquinho com você sobre trajetória escolar. A gente falou de acesso, a gente poderia agora investigar um pouquinho como é que está a trajetória escolar aí dos estudantes, aqueles que estão na escola, né? Como é que eles estão na escola em termos de algumas taxas que são importantes a gente observar, como a taxa de insucesso. O que isso significa? A taxa de insucesso é a soma dos estudantes que abandonaram e que reprovaram. E a gente está olhando para dados também de 2019, porque os dados de 2020 ainda serão disponibilizados pelo INEP no mês de julho. Então, vamos observar essa taxa de insucesso na Paraíba. O que a gente observa é que essa taxa, abandono e reprovação, ela é maior do que a taxa do Nordeste do Brasil em todas as etapas de ensino. Então, se eu olhar para o primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, até o ensino médio, a taxa da Paraíba de insucesso ela vai ser maior. E aí eu vou trazer destaque... A Paraíba ela estaria à frente entre os estados do Nordeste, nessa taxa de insucesso? Isso, ela tem os indicadores piores quando a gente compara com a região Nordeste com o Brasil. Certo. Tá? E aí eu vou trazer dois destaques para você, que são séries onde essa taxa, geralmente, ela costuma ser alta mesmo, que é o 6º ano do ensino fundamental, que é um ano de transição, onde o estudante sai ali do 5º ano, onde na maioria das vezes ele tem um único professor, passa para o 6º ano, né, onde ele vai ter um número maior de professores, é uma transição, e aqui a taxa de insucesso costuma ser maior. Na Paraíba, 25% dos estudantes do 6º ano já reprovaram ou abandonaram a escola. Então, 25% é bastante elevado para a taxa de insucesso. No Nordeste, essa taxa é de 19% e no Brasil, 14%. Então, é elevado, sendo que na Paraíba, né, o problema é maior. E uma outra etapa de ensino, que também é uma etapa de transição, quando o estudante sai do ensino fundamental e passa para o ensino médio, então o primeiro ano do ensino médio também é uma etapa, é uma série onde a gente vê essa taxa também muito grande. E a Paraíba chega aí a 27% de insucesso no primeiro ano do ensino médio, ou seja, com estudantes que reprovaram ou abandonaram. No Nordeste, essa taxa é de 20,5% e no Brasil, 21%, tá? E aí isso traz consequências, ou seja, quando um estudante reprova ou abandona, a trajetória escolar dele fica prejudicada, porque o que a lei prevê? Que esse estudante ele tem o direito de entrar, né, na educação básica com 4 anos e terminar o ensino médio, né, ali em torno de 17 anos de idade, né, ele tem que terminar o ensino médio. E o que a gente observa, então, em termos de taxa de distorção idade séria, ou seja, estudantes que têm aí mais de 2 anos de atraso escolar. E aí eu vou trazer dados para vocês dos anos iniciais, dos anos finais do ensino fundamental, que é 6º ao 9º ano, e do ensino médio, comparando também Paraíba, Nordeste e Brasil. Nos anos iniciais do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano, Paraíba tem 17% dos estudantes nessa situação de atraso escolar. O Nordeste tem 15%, então, assim, são taxas parecidas, e o Brasil tem 11%. O problema vai aumentando quando as etapas vão aí progredindo, né? Então, se a gente olha aí para os anos finais, do 6º ao 9º ano,
A Paraíba tem 36% de estudantes com atraso escolar, o Nordeste 33%, o Brasil 26%. E no ensino médio, a taxa de distorção é de 35% na Paraíba, também 35% na região Nordeste, no Brasil um pouco menos, 29%. Então, veja bem, Gabriela, o quanto que isso impacta a vida dos estudantes, né? Porque eles têm uma trajetória escolar muito marcada, né, por insucesso ou por atraso. E é lógico que parte dos estudantes que estão na rede pública são estudantes que têm vulnerabilidades sociais múltiplas, né, múltiplas vulnerabilidades. E isso afeta, então, ou seja, muitas vezes a continuidade dos estudos, porque esses estudantes precisam ir para o mercado de trabalho muito cedo, né? E aí você me fez uma pergunta no início, quando a gente ainda estava conversando no programa, né, em relação à qualidade da educação pública. Então, vamos observar isso. Se a gente tem uma trajetória tão irregular, né, com estudantes que precisam, muitas vezes eles precisam entrar no mercado de trabalho, era em relação eles vão... exatamente, sabe o que? Desculpa te cortar, sobre a escola pública, ela ser ainda um exemplo de uma escola sem qualidade. Aí eu queria que você desse essa explicação sobre isso. Tá. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso que você trouxe, ou seja, a escola pública como um exemplo de escola que não tem qualidade. Isso, em parte, eu tenho que te dizer que a gente deve questionar, né, essa afirmação, porque se a gente olha, muitas escolas públicas, elas têm qualidade, né? Quando a gente olha para alguns números de qualidade educacional, a gente está olhando para a média. Isso significa que eu tenho escolas que estão abaixo da média, escolas que estão acima da média, para que a gente possa ter aí essa média de aprendizado, né? Então, é comum a gente achar escolas que tenha uma boa gestão, que tenha uma qualidade do ensino e que ela consegue gerar um valor agregado para os estudantes em termos de aprendizado, tá? E muitas vezes em escola particular, se a gente olha também, geralmente a gente olha os dados pela média, a gente vê muitas escolas particulares que estão abaixo da média, né? E outras que estão acima da média também. Portanto, a gente tem escolas de qualidade pública, escolas sem qualidade também, que são da rede privada. Existem fatores que são internos ao sistema de ensino e que podem e devem, né, ser cuidados aí pelos gestores, mas tem fatores também que são externos, né, como a origem social dos estudantes de escolas públicas, que geralmente são estudantes que têm muitas vulnerabilidades e vão precisar de um atendimento bastante diferenciado para que ele permaneça na escola, como a gente viu aqui nesses dados de trajetória escolar. Então, são os estudantes que precisam aí, né, de um projeto bem diferenciado, como que Paraíba vem fazendo aí para o ensino médio integrado, porque isso é muito importante. Um destaque que eu quero trazer, Gabriela, em relação à conclusão do ensino fundamental, aos 16 anos a gente espera que os estudantes tenham concluído o ensino fundamental. Como que está a situação da Paraíba em relação a esse indicador? A Paraíba é o terceiro estado do Brasil com o percentual mais elevado de estudantes de 16 anos que não concluíram o ensino fundamental, tá? É o terceiro estado. O primeiro lugar aí está Sergipe, com 41%, a Bahia em segundo lugar com 39%, e a Paraíba em terceiro, com 37%. Isso por quê? Por causa dessa trajetória irregular. Então, aos 16 anos, ele já teve reprovação, ou abandonou, voltou. Então, aos 16 anos, ele não concluiu o ensino fundamental. Isso impacta a vida escolar desse jovem e vai impactar a entrada dele no mercado de trabalho, que possivelmente vai ser uma entrada na informalidade. Se a gente olha para essa taxa de conclusão do ensino médio, aí a gente tem como referência a idade de 19 anos, o que a gente observa? Que a Paraíba é o sétimo estado com maior percentual de jovens de 19 anos sem ter concluído o ensino médio. Isso aí a gente está na casa de 45% de estudantes de 19 anos que não concluíram o ensino médio, tá? E ele é o sétimo estado, ele não está no primeiro do ranking aí, mas é o sétimo. Essa questão, ela tem uma consequência. A gente terminou agora uma pesquisa com o INSPER, né, no final de 2020, que ela mostra as consequências para o jovem e para o país quando ele não conclui a educação básica, quando ele não conclui o ensino médio.
cada estudante que não conclui a educação básica, ele tem uma perda individual em termos de quantidade de vida que ele vai ter, então ele perde em torno aí, em média, 4 anos de vida. Ele perde também renda, né, ao longo da sua vida produtiva. Esse estudante ele vai ganhar ao longo da vida produtiva em torno de menos 159 mil reais ao longo da vida produtiva dele. E perde o país. O país perde 220 bilhões por ano, quando ele permite que os jovens, né, que têm o direito de concluir a educação básica, não concluam. Isso significa 3,3% do PIB, né, nacional. Então, é um problema aí bem grave, né? O problema da educação, ele pode impactar de todas as áreas, realmente, né? Diante de todos esses números de insucesso e de números tão elevados que a Paraíba ela se encontra em relação à educação, Rosalina, fazendo o balanço dos últimos 10 anos, o que você poderia considerar aí entre retrocessos e avanços? Acho que o grande avanço é em relação ao acesso. A gente vê que na educação básica, em especial no ensino fundamental, praticamente universalizou o ensino, né? Os jovens estão na escola, né? No ensino médio, ainda a gente deve avançar mais, né? As metas aí são colocadas, que a gente precisa avançar mais, mas no ensino fundamental a gente já tem o ensino praticamente universalizado. Agora, diante da pandemia, o grande perigo é que a gente tenha retrocesso também nesse indicador de acesso, porque muitos estudantes, como eu falei antes, né, muitos estudantes não estão tendo acesso a atividades escolares, portanto, esses estudantes ficam distantes da escola, correndo o risco de abandonar a escola. Então, isso pode ser aí que a gente tenha muitos desafios em relação a indicadores que a gente já tinha avançado. Um grande desafio atual da educação, que a gente pode falar, ou seja, antes da pandemia, e que vai ser aí impactado pela pandemia, a gente já vê estudos sinalizando isso, Gabriela, em relação à qualidade da educação, que o nosso principal indicador é o IDEB, que varia aí de 0 a 10, e o IDEB ele é composto por 2 indicadores, que é o indicador do aprendizado, né, que é mensurado lá pelo SAEB, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e pelo fluxo escolar, que são o percentual de estudantes que aprovam, que é o contrário daquela taxa que a gente falou de insucesso, é o contrário de reprovação e abandono, são aqueles que aprovam. E aí a gente pode olhar um pouquinho para a situação aí da Paraíba, tá? Então, nos anos iniciais, o que a gente encontra? Um crescimento em relação a esse IDEB desde 2005, tá? O Estado, ele alcançou a meta em 2019, mas se a gente observar, se a gente desagregar os 2 indicadores que compõem aí o IDEB, a gente pegar o aprendizado, a nota aí no SAEB, 5,50 foi nos anos iniciais. Isso é média, Gabriela. Portanto, é aquilo, média a gente sempre vai ter escolas que estão abaixo, escolas que estão acima. E lembrando que a escala é até 10. Então, portanto, a gente tem muito que melhorar ainda, né? 5,50 ainda comporta uma melhoria grande. Em relação ao fluxo, que é a aprovação, nós temos uma taxa de 0,91, e essa taxa vai até 1. Então, ou seja, ainda também cabe melhoria, porque a gente tem estudantes dos anos iniciais que estão reprovando ou abandonando. Então, esse também é um indicador que ainda pode melhorar aí no estado da Paraíba. Uma questão que eu acho que é super importante da gente trazer também, porque a gente está falando da Paraíba como um todo, mas a gente tentar olhar aí pelo conjunto de municípios essa questão da qualidade. Nos anos iniciais, nós temos 39% dos municípios da Paraíba que não alcançaram a meta do IDEB. Então, ou seja, um regime de colaboração entre Estado e municípios é fundamental. Para a gente poder progredir em termos de educação, a gente tem que trabalhar em rede. Então, colaboração, acho que é uma palavra-chave para o sistema educacional, para que a gente possa progredir nos nossos indicadores educacionais. Aí agora eu vou entrar para os anos finais, lembrando que os anos finais é o 6º ao 9º ano, também falando da qualidade ali pelo indicador do IDEB, tá? Certo. O Estado ele não alcançou a meta de 2019 e não alcança desde 2013, tanto nos anos finais quanto no ensino médio também, que ele não alcança a meta desde 2013. Se a gente for olhar em relação aos municípios, como eu te falei, 76% é um número muito elevado, isso é chocante.
76% dos municípios não alcançaram a meta. E a gente sabe que a responsabilidade em relação aos anos finais, ela é dividida entre o Estado e entre os municípios. Portanto, aqui também cabe, né, eu filtrei esses dados em relação à rede estadual. Falei, eu quero olhar os anos finais em relação à rede estadual. A rede estadual vai muito melhor do que a rede municipal. Né? Pois é, então, ou seja, mais uma vez reforça a necessidade desse arranjo colaborativo, né? Quando eu olho para a rede pública, eu tenho muito mais municípios que não estão alcançando a meta. Portanto, a gente precisa trabalhar aí de forma, né, colaborativa. E aí, olhando pelos dados desagregados, quando eu pego a nota dos anos finais, no SAEB, é 4,84 em 10. Lembrando que é uma média, que eu vou ter escolas que estão abaixo dessa 4,84, escolas que estão acima. Então, a gente tem muito a avançar, né? Imagina se você tira numa prova 4,84 e 10. Você não ficaria feliz, né? Sim. Você tem muito ainda a desenvolver. Então, é isso que acontece nas nossas escolas. A gente ainda tem muito a caminhar em relação ao aprendizado. Em matemática, na Paraíba, eu tenho em torno de 3,6% dos estudantes do ensino médio que aprendem o adequado. Todo o resto não aprende aquilo que ele deveria aprender no ensino médio. Aprende. Exatamente. O adequado ali para matemática, né? O fluxo escolar também aqui, que é a taxa de aprovação que o IDEB considera, ele precisa melhorar. Nos anos finais eu tenho uma taxa que ela vai até 1, ela está 0,81. Então ela tem que melhorar, né? Os estudantes ainda estão sendo reprovados ou abandonando a escola. Então isso também é um indicador que precisa melhorar. E aí, finalmente, chegando no ensino médio, em relação ao IDEB, eu reforço que a meta não é alcançada desde 2013. Aqui eu tenho um indicador que ele é bem interessante, Bruna, diferente lá dos anos finais, que 76% dos municípios não alcançam a meta. Aqui no ensino médio eu tenho 28%, uma diferença grande, que não alcançam a meta, né, estabelecida ali para o IDEB. Isso porque a responsabilidade pelo ensino médio é do Estado, e a rede estadual, ela nos indicadores, ela aparece com melhores indicadores em termos de qualidade do que a rede pública, tá? Quando comparada à rede pública. Então, aí reforçando a ideia aí do arranjo colaborativo. Agora, se eu olho para os indicadores de aprendizado, é 4,35 em 10, portanto, baixo ainda, né? Cabe muita melhoria. E o fluxo 0,83, que também cabe melhorar, porque são estudantes que estão reprovando ou abandonando a escola. Bom, Gabriela, me coloco à disposição se você quiser falar mais aí de algum assunto. Para a gente finalizar, então, Rosalina, a gente pegou aí todo um panorama em relação ao estado da Paraíba, mas eu queria que você falasse sobre alguns problemas que podem ser observados na educação a nível nacional, a nível de Brasil. Tá. A nível de Brasil, a gente tem problemas relacionados também à qualidade, né, da educação. A gente sabe que nos anos finais o país não alcançou, né, a meta também do IDEB. O ensino médio, que estava estagnado há muitos anos, ele teve uma diferença na medida de 2017 para 2019 de 0,4, né, mas também não alcançou a meta estabelecida. Então, o grande desafio do país é o aprendizado. E com a pandemia, eu estava lendo um estudo que saiu da OCDE junto com a Unesco, que eles estimaram aí as escolas, a consequência do fechamento das escolas para o aprendizado, tanto para o Brasil quanto para a América Latina, e a consequência ela é desastrosa, chegando aí a diferenças, né, uma regressão em relação ao aprendizado em torno de 6 a 8 anos de estudo. Então, a gente tem um problema grave, que é o problema da qualidade, que é o problema do aprendizado, somado agora à possibilidade de aumento grande do indicador de abandono escolar, que o Brasil já tinha avançado bastante, agora com a pandemia e muitos estudantes sem acesso à escola, atividades escolares durante a pandemia, esse indicador também pode sofrer aí, e muito possivelmente a gente vai ter aumento nesse indicador de abandono, e a qualidade, que já era baixa, ela vai ser ainda um desafio ainda maior para o nosso país.
E isso é quando a gente olha, por exemplo, para os estudantes de famílias que ganham até um salário mínimo ou estudantes que se autodeclaram pretos, essa desigualdade ela, né, ela vai afetar ainda mais a vida desses estudantes que são os estudantes mais vulneráveis. Perfeito, Rosalina. Para quem vai estar em casa e deseja acompanhar esse evento, o telespectador que vai estar acompanhando o Bom Dia Paraíba, qual é o canal, qual é o acesso que as pessoas podem encontrar o evento online? O evento online, vocês podem acessar aí o site diadaeducação.org e lá vocês vão encontrar toda a programação. Eu quero dar destaque que no dia 28 a gente vai ter um documentário que chama Prova Escrita, é um documentário muito interessante porque ele conta a história de uma coordenadora pedagógica da Bahia, aí, do Nordeste, e todo o projeto que ela fez para diminuir o indicador de abandono escolar e mostra o quanto que a proximidade com o estudante, né, a estratégia dela foi o diálogo, a aproximação com os jovens, o quanto que isso fez diferença para poder diminuir aí as taxas de abandono escolar no estado da Bahia. E também essa agenda vai acontecer no dia 28 às 10 da manhã. Então, acessando diadaeducação.org, todos podem fazer lá a inscrição para esse evento. E no dia 28, também às 16 horas, a gente tem o professor e escritor norte-americano, Henry Jenks, que vai falar para a gente sobre educação e mídia, trazendo aí um pouco do papel da escola, o papel da comunidade, o papel da cultura, né, nesse contexto aí, onde as mídias passam a ser muito importantes para o processo educacional.